visitamos a cidade de Uruçanga, em Santa Catarina, onde conhecemos a EPAGRE, uma instituição, além de realizar diversos estudos, trabalha com a plantação de abacaxi consorciado com Estilosantes Campo Grande. Muito interessante. Confira a matéria. Para acompanharmos passo a passo o processo da plantação do abacaxi consorciado com o Estilosantes Campo Grande, o engenheiro agrônomo e pesquisador da EPAGRE, empresa de pesquisa e agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, Ademar Branquier, nos levou para conhecer a estação experimental de Uruçanga. É aqui onde são produzidas as mudas de abacaxi antes de serem levadas ao campo. As mudas menores, então, são feitas em viveramento, plantio em canteiros. No canteiro a gente usa, então, aqui na região tem uma abundância da casca parcialmente carbonizada, casca de arroz, para fazer o substrato, né? Então essas mudas pequenas aí, elas já ficam até tiver o tamanho adequado para ser plantada direto no local definitivo. Ao atingir o tamanho adequado para ser definitivamente plantada, a muda é encaminhada para o campo experimental que está localizado na cidade de Jaguaruna, também em Santa Catarina. Recomenda-se que a muda de abacaxi seja plantada de maio a agosto. Já o Estilosantes Campo Grande, entre os meses de outubro e novembro. O período que a gente costuma aqui trazer o abacaxi seria do mês de maio até o mês de agosto, né? Então, se as mudas são grandes, nós plantamos direto no campo. E se as mudas são menores, nós fizemos o enviveiramento das mudas em casca de arroz carbonizada. A época de plantio aqui do Estilosantes, então, seria quando a temperatura já está alta e chove bem aqui na nossa região. Ou seja, em outubro, novembro seria a época ideal para fazer o plantio do Estilosantes, né? Antes da aplicação do Estilosantes Campo Grande na plantação de abacaxi, eram realizadas cerca de 12 capinas durante o ano. Após a introdução da leguminosa no campo experimental, esse número caiu para 4. Porém, houve a necessidade de se fazer roçadas no meio da plantação para que não houvesse o abafamento do Estilosantes no fruto. Hoje, são feitas apenas 3 roçadas anuais da leguminosa e após a realização desse procedimento, o Estilosantes é usado como cobertura de solo e também como alimento para os animais. O Estilosantes pode ficar na superfície do solo como uma cobertura de solo, né? Reciclagem dos nutrientes, retenção de umidade, todos os benefícios que a matéria orgânica traz para o solo. E se o agricultor tem animais na propriedade, então ele pode usar para alimentação de bovinos, de equinos, de caprinos, né? E utilizar então, ou pode fazer feno também para períodos de crise de alimento. Na área onde foi plantado o Estilosantes Campo Grande, o solo é extremamente arenoso, o que fez com que o plantio da leguminosa fosse de forma simples e seguindo a orientação da Embrapa Gado de Corte, como explica o pesquisador. Então, para fazer o plantio do Estilosantes, não há necessidade de aqui, nesse tipo de solo, com um solo extremamente arenoso, fazer algum preparo do solo, né? Simplesmente é feito um pequeno sulco, né, de 2 centímetros de profundidade, e com o auxílio de uma pequena garrafinha plástica, a gente faz a semeadura e cobre esse secopé. O espaçamento ideal para se fazer no plantio de abacaxi é de 1,30 entre linhas e 25 centímetros entre plantas. Isso é feito aqui na EPAGRE, no município de Jaguaruna, em Santa Catarina. Para mostrar o sistema radicular do Estilosantes Campo Grande, foi feita uma escavação no solo de aproximadamente 1,5 metro de profundidade. Foi possível analisar a estrutura da raiz da leguminosa, a sua alta fixação de nitrogênio e a retenção de água no solo. Nós fizemos então um buraco, né, para mostrar a profundidade do sistema radicular do Estilosantes Campo Grande, né. Aqui então nós temos a raiz pivotante, que é a raiz principal do Estilosantes. Até esse ponto nós temos 1 metro de profundidade, né, e medindo a profundidade total dá 1,47 m que nós cavamos aqui, mas as raízes principais elas vão mais fundo ainda do que isso. Nós não chegamos até o limite inferior do sistema radicular do Estilosantes.
Ademar Branquier fez uma nova avaliação do estilosantes consorciado com o abacaxi. 3 meses após este teste, foi constatado que houve um rendimento de 43 toneladas de matéria verde por hectare. Depois disso, foi feita a secagem da leguminosa em estufa durante 3 dias, até ficar completamente seca. Desidratada, foram obtidas aproximadamente 9 toneladas de matéria seca por hectare. Tudo isso deu um rendimento de aproximadamente 20,2% de matéria seca. O pesquisador ficou tão surpreso com o experimento que agora deixa um recado para os produtores de fruticultura do litoral brasileiro. Nas áreas com citros, abacaxi, pode ser feito com pêssego, ameixa, então principalmente em culturas que não ocorre sombreamento, né, total da cultura, então porque o estilosantes precisa na fase inicial estar se implantado, né, para que tenha insolação, né. Então seria para esses tipos de produtores poderiam usar como mais uma alternativa de cobertura de solo nos pomares.